Vamos, nessa TPC, falar a respeito de mais um tema da educação especial, altas habilidades e superdotação. Uma orientação bem simples, bem básica, mas acho que ajuda a desmistificar algumas coisas que nós temos arraigadas na nossa cultura, relacionadas ao entendimento do que sejam as altas habilidades e a superdotação. Ajuda também a olhar com novos olhares os nossos alunos, para entendermos quem sugere ter uma condição intelectual acima da média. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vamos fazer aquela brincadeira de quem os outros pensam que eu sou, quem na verdade eu sou. Nós temos aqui alguns slides e eu vou descrevê-los. Então, nós temos o primeiro slide com figuras de alunos pesquisando no microscópio, desenvolvendo aparelhos eletrônicos, lendo com um óculos muito grande, um menininho muito pequenininho já tocando piano. Esse é o estereótipo que nós temos de quem é o aluno superdotado. É aquele que tem um jeito estranho, um jeito excêntrico, uma aparência meio antiquada, é aquele tipo nerd. Esse é o grande estereótipo que todos nós temos na nossa cultura. E não é bem assim. Aqui, o que o professor tem como imagem do superdotado, Einstein. Se não for igual a Einstein ou maior que Einstein, então esse aluno não é superdotado, não tem altas habilidades. Nós temos essa imagem, né, querida, do Einstein aí, com aquela foto tradicional dele, com a língua para fora, e temos esse exemplo do que é ser superdotado, que é ser gênio. Claro que ele era, sem dúvida que era, mas às vezes nós esquecemos que ele não era gênio em todas as áreas do conhecimento. Então precisamos começar a pensar diferente os nossos conceitos. Ele era excelente nas áreas de exatas, mas ele foi alfabetizado aos 10 anos. Ele tinha grandes dificuldades em outras áreas também. Então precisamos considerar isso. Mas, no geral, o professor tem essa referência, Einstein. Se não for alguém que seja excelente em contas muito complexas, então não é superdotado. E não é bem assim. Passando o próximo slide. Quem é o superdotado na realidade? Qualquer pessoa. Então aqui nós temos fotos do aluno que representa aquele briguento, aquele aluno avesso, antissocial. Nós temos alunos brigando, nós temos uma aluna aqui bem rebelde, gritando, e temos uma aluna com um jeitinho mais deprimido. Enfim, o aluno superdotado pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa. Pode ser aquela pessoa que você jamais diria que é. E como saber que é? Como é que o professor pode, eu não digo diagnosticar, para isso é necessária uma investigação, uma avaliação, um teste psicométrico, enfim. Não digo fechar o diagnóstico, mas levantar a suspeita. Quem é esse aluno? Nesse outro slide, ele também pode ser aquele que tem dupla excepcionalidade. Aí aqui nós temos figuras, imagens de crianças com deficiências. Uma criança com deficiência auditiva, com aparelho auditivo, outra criança cega, lendo ali em braille, crianças cadeirantes, enfim, o que é dupla excepcionalidade? É o aluno que, além das altas habilidades de superdotação, ele possui uma deficiência, uma dificuldade ou um transtorno que dificulta a aprendizagem. Então, ele pode ter uma deficiência, ele pode ter autismo, o Asperger, né? Hoje em dia não se fala mais Asperger, mas é o autismo leve. Ele pode ter qualquer deficiência sensorial, física, ele pode ter transtornos comportamentais,
transtornos mentais, enfim, qualquer outra característica que possa dificultar a aprendizagem dele. E muitas vezes, qualquer outra característica que possa encobrir a alta capacidade que esse aluno tem. Aqui no próximo slide temos figuras daqueles alunos hiperativos, né? Então, o aluno tentando equilibrar o lápis ali com o nariz, o outro aluno mexendo com aparelhos elétricos e levando um choque, o outro aluno completamente desatento ao que a professora está explicando na lousa, outro aluno com um livro na cabeça ali, pensando em qualquer outra coisa, menos no que está acontecendo ali dentro da sala de aula. Novamente, dupla excepcionalidade. Ele tem altas habilidades, mas ele tem transtornos de comportamento, transtornos de atenção, que dificultam a aprendizagem dele e muitas vezes mascaram essa alta capacidade que ele tem. O aluno com altas habilidades pode coincidir com o estereótipo que nós temos, que é aquele aluno meio nerd, meio estranho, aquele que está com a camisa fechada até o último botão ali, apertando a garganta, com óculos fundo de garrafa, com o cabelinho todo penteadinho bonitinho. Então, nós temos essa imagem aí. Ele pode coincidir com esse estereótipo? Pode. Mas isso é um estereótipo. Nós podemos ter alunos com altas habilidades de superdotação onde menos imaginamos. E aí nós temos a imagem de uma gangue, né, de adolescentes. Então, adolescentes criminosos. Entre eles, pode existir também alguém com altas habilidades de superdotação. Aliás, entre os grandes cérebros do crime, existem pessoas com alto potencial intelectual. Nós não podemos confundir inteligência com cultura, não podemos confundir inteligência com caráter. São fenômenos diferentes. Então, nós temos pessoas altamente inteligentes em todos os lugares, em todas as faixas sociais, econômicas. Onde existem pessoas com inteligência média, inteligência abaixo da média, inteligência acima da média. Pessoas com altas habilidades e superdotação não pertencem a um grupo homogêneo de pessoas sobrenaturais. Na verdade, trata-se de um grupo heterogêneo, com características diferentes e habilidades diversificadas. Diferem uns dos outros também por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e de autoconceito, características de personalidade e, principalmente, por suas necessidades educacionais. E aí nós temos a imagem de uma diversidade de pessoas, todas as idades, todos os tamanhos, todas as cores, todas as diferenças que compõem, na verdade, uma sociedade. Um grupo totalmente heterogêneo. As altas habilidades, a superdotação, estão presentes aí. E não é um fenômeno raro. Quem são, então, os alunos com altas habilidades e superdotação? Primeiro, nós precisamos entender o que é inteligência. Na verdade, até hoje, ninguém conseguiu definir isso muito bem. Nós temos algumas ideias a respeito disso, mas uma definição única a respeito do que é inteligência, ninguém conseguiu fazer ainda. Eu encontrei um artigo bem interessante, o nome dele é Desenvolvimento da Inteligência, Aspectos Envolvidos. Ele foi publicado na Revista de Ciências Humanas de Florianópolis. O autor é Vladimir Torres, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutorando em Informática da Educação da UFRGS. Eu quero só compartilhar aqui o início do trabalho dele, porque existem algumas definições que eu achei bastante interessantes. Ele começa aqui tentando explicar o fenômeno da inteligência. Então, olha o que ele diz. O desenvolvimento da inteligência é regido concomitantemente por aspectos genéticos, neurológicos e cognitivos. Então, vamos para o próximo trecho, um trecho da introdução, que procura explicar, de acordo com alguns autores, o que seria a inteligência. Então, ele diz o seguinte: Piaget, em seu estudo realizado em 1977, denomina inteligência o processo interacional entre sujeito e objeto.
Pode-se, assim, inicialmente, definir inteligência como a capacidade do sujeito a adaptar-se à realidade. A referência, Isaia, 1991. Para Bear, 1992, porém, a inteligência corresponde à adaptação mental mais avançada, isto é, um instrumento indispensável dos intercâmbios entre o sujeito e o universo, quando os circuitos de tais intercâmbios superam os contatos imediatos e momentâneos para chegar a ser relações amplas e estáveis. Mas, por outro lado, é bem possível que a palavra inteligência já não seja mais útil, pelo simples fato de não designar nenhuma função ou capacidade específica do cérebro. O termo inteligência abrange um conjunto difuso de funções cognitivas, que incluem percepção, memória e vários outros elementos. Essa expressão omite o condicionamento por fatores ambientais, culturais e emocionais. Se pensarmos na origem da palavra inteligência, vem do latim intelligentia, que é a junção de duas palavras, inter e legere, entre, eleger, entre escolhas. Então, seria, no literal, escolher entre algumas opções, tomar decisões, resolver. E aí eu acho que a gente consegue, então, através da origem da palavra, talvez formar um conceito um pouco mais concreto para nós a respeito do que seja a inteligência. Eu, pessoalmente, costumo dizer que inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas, é a nossa capacidade de lidar com as questões da vida. Alguém, um dia, entendeu que era necessário medir essa inteligência. E hoje existem testes psicométricos, mas não se considera somente o fator quantitativo da inteligência, mas também o qualitativo. Hoje se entende que a inteligência realmente não é alguma coisa imutável, ela pode sim sofrer alterações, ela precisa de estímulos, uma pessoa não nasce e morre com a mesma inteligência, ela é fruto, claro que da genética, né, da constituição neurológica, mas também de fatores ambientais. Pela escala de Wechsler, que é bastante utilizada, existem várias, mas essa é muito utilizada, os nossos alunos, quando se submetem a testes de inteligência, a maioria das vezes, é esse o teste que eles fazem. Essa escala de Wechsler, os testes WISC, ela coloca que a inteligência média fica entre 90 e 109. Inteligência mediana, 90 e 109. Abaixo um pouquinho disso, normal. Acima um pouquinho disso, normal. Levemente superior, levemente inferior. Acima de 130, se considera superdotado. Então, você tem o padrão, aquilo que é típico, e você tem aquilo que é atípico, ou para cima ou para baixo. E tanto aquilo que é para baixo quanto aquilo que é para cima trazem dificuldades sociais, trazem dificuldades adaptativas. As pessoas fantasiam que ter altas habilidades, superdotação é alguma coisa que facilita muito a vida. Mas não é bem assim. Então, uma inteligência mediana entre 90 e 109, ela é suficiente para que você lide com as questões da sua vida do nascimento até o fim, sem problemas. Quando você tem abaixo, você vai ter dificuldades. Quando você tem acima, você também vai ter dificuldades. Em vários campos, né, em vários aspectos. Então, quem são os alunos com altas habilidades e superdotação? Basicamente, são aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas. Então, quais são as áreas? Intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Alguém que tenha potencial elevado em qualquer uma dessas áreas, isoladamente ou mais de uma. Então, uma potência intelectual, né, um raciocínio brilhante, um desempenho acadêmico excelente, uma capacidade de liderança, um desempenho psicomotor, aí a gente já pensa nos esportes, nessa área,
E nas artes, os músicos, pintores, enfim. Também apresentam elevada criatividade, é outro aspecto. Então, eles têm potencial elevado, alta criatividade. Quando falamos de criatividade, nós pensamos em artes imediatamente, e não é isso. Criatividade é a capacidade de encontrar soluções em qualquer dos aspectos da vida. Eles apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na atividade do seu interesse. É aquele obstinado, ele se envolve totalmente com a atividade, ele se envolve totalmente com o que ele está fazendo, ele não pensa em outra coisa, ele tem um foco imenso naquilo que ele está fazendo, e ele nunca está satisfeito com os resultados que ele encontra. A cada novo resultado, ele cria uma nova expectativa, e ele vai buscando novas respostas. A incidência de altas habilidades no Brasil. A OMS aponta que de 3 a 5% da população indica altas habilidades e superdotação. Então, seriam mais ou menos 50 milhões de estudantes na educação básica do Brasil. Não é um fenômeno raro. A questão é, não dá para saber com exatidão, não dá para medir com exatidão, porque nós temos esses alunos nas nossas salas, mas eles são, às vezes, invisíveis. Aquele aluno que é avesso naquilo que nós esperamos com relação ao comportamento, aquele aluno que é o oposto daquilo que nós achávamos que deveria ser um superdotado, muitas vezes ele nunca vai ser visto exatamente por causa das atitudes, por causa do comportamento, e nós não conseguimos associar uma alta inteligência a um aluno que tem um comportamento muito inadequado. Então, fica difícil medir exatamente quantos são. Se perguntarmos aí para a maioria dos professores se eles conseguem perceber alunos dentro das suas salas de aula, que eles suspeitam que poderia ser um aluno com altas habilidades, eles talvez tenham dificuldade de apontar. E existem. Então, é o nosso olhar que ainda não está lapidado para enxergar essas pessoas. E aí, uma das funções dessa orientação é essa, é tentar esclarecer um pouquinho, pelo menos, para que a gente consiga encontrar esses alunos e aproveitar esses potenciais. Eles fazem parte da educação especial, eles são atendidos na modalidade da educação especial. E aí, lá no artigo 58 da LDB de 96, nós temos o público-alvo da educação especial. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, aqui abre um parênteses aí, entenda autismo, e altas habilidades ou superdotação. Esse é o público da educação especial, pessoas com deficiências, com autismo e com altas habilidades e superdotação. Por que nós não enxergamos o aluno com altas habilidades na sala? Por que é tão difícil ver? Primeiro, existem mitos na sociedade a respeito das altas habilidades. Existem conceitos equivocados. Existe muito desconhecimento a respeito dessa área. Dentro da educação especial, nós temos olhos voltados muito mais às deficiências do que às altas habilidades. E nós acabamos priorizando e dando maior visibilidade às deficiências, porque elas são evidentes, elas são muito nítidas. As manifestações são muito nítidas. E as altas habilidades nem sempre. Então, nós temos esse conjunto de dificuldades para enxergar os alunos na sala de aula. Então, nós perdemos muito potencial por não enxergarmos o nosso aluno com altas habilidades e superdotação. Pode ser alguém muito bom, brilhante, que, tendo orientação, tendo estímulo adequado, pode lá na frente contribuir muito com a evolução da sociedade. Mas muito se perde exatamente porque não há visibilidade. E aí nós temos mais uma citação. A representação cultural deturpada leva a pensar que o estudante com altas habilidades e superdotação é uma pessoa rara, que não precisa de nada, que se autoeduca, que somente existem classes privilegiadas, que só pode ser o estudante nota 10 na sala de aula,
e, principalmente, que não é o estudante com necessidades educacionais especiais, pois este termo é equivocadamente reservado aos estudantes com deficiência. A citação de Pérez e Freitas, de 2011. E, na verdade, eles também têm necessidades diferentes, assim como os deficientes. Mas nós nos preocupamos muito mais com as deficiências, com aquilo que falta, do que com aquilo que sobra. E tanto um aspecto quanto o outro dificultam bastante a vida do aluno, impedem avanços e, como eu disse, fazem com que eles se percam, muitas vezes, no seu desenvolvimento. Então, vamos desmistificar aí as altas habilidades e superdotação. Quais são as ideias mais comuns na sociedade? O superdotado é um gênio. Só esclarecendo aqui, gênio, essa palavra, geralmente se aplica àquela pessoa que já morreu e que deixou para a sociedade uma contribuição gigante, um legado gigante. E aí nós podemos pensar em vários, né? Leonardo da Vinci, próprio Einstein e tantos outros, Mozart, Bach. Também existe o mito de que o superdotado tem condições de desenvolver o seu potencial sozinho. Ele tem um excelente rendimento acadêmico, ou seja, tira 10 em tudo. Aliás, esse é um grande mito. Quando a gente fala a respeito disso com o professor, ele fala, mas fulano não faz nada, fulano não tira nota, né? Fulano só tem nota baixa. A nota não mede inteligência. Nem para o mediano, nem para quem está abaixo da média, nem para quem está acima da média. A nota é um recorte de uma determinada situação de aprendizagem. Ela não mede o todo. Então, não dá para atribuir inteligência a uma pessoa de acordo com a nota. Até porque também nós temos o hábito de relacionar inteligência ao desempenho acadêmico dentro da nossa cultura. Inteligência é uma coisa, cultura é outra. Então, na nossa cultura, nós entendemos que uma pessoa inteligente é aquela que tira nota boa em tudo, é aquela que lê bem, que escreve bem, que trabalha bem com cálculos, é aquela pessoa que tem iniciativa, é aquela pessoa empenhada nas questões escolares. Mas se pensarmos numa cultura diferente da nossa, uma cultura indígena, por exemplo, como nós observaríamos uma inteligência dentro de uma cultura indígena, por exemplo, em que não existe a escola com caderno, lápis, leitura, escrita, cálculos da forma como nós fazemos, nós conseguiríamos entender que ali também existe inteligência? Como? Então, veja, não podemos associar inteligência à cultura. Claro que para adquirir cultura, qualquer tipo de aprendizado, eu vou precisar da inteligência, obviamente. Ela é o instrumento que me permite aprender e adquirir determinada cultura. Mas cultura e inteligência não são sinônimos. Então, inteligente não é aquele aluno que sabe tudo aquilo que a nossa cultura entende como prioridade. Inteligente não é o aluno que tira 10 em tudo. Nós precisamos pensar a respeito disso. Também temos o mito de que o superdotado é um nerd. Isso falamos bastante, né? Outro mito de que ele é um desequilibrado mental, é antissocial, é aquele que não se dá com ninguém, é aquele esquisito, excêntrico. Outro mito, é depressivo, não gosta de pessoas, tem muitos problemas emocionais. São mitos. Todos são mitos. E aí, existe a dificuldade. Por que altas habilidades e superdotação? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Existe diferença entre talento e dotação? Entre habilidade e dotação? O que existem são divergências. Até hoje, ninguém conseguiu entrar num acordo a respeito disso. Alguns estudiosos classificam como diferentes, outros assumem como sinônimos. Então, aqui eu vou ler aqui algumas referências para vocês. Há divergências entre os termos por diversos autores e as duas palavras, na maioria das vezes, são usadas como sinônimos,
As duas autoras, Alencar, em 2007, e Genter, em 2012, definem de forma significativa os dois conceitos. Então, essas autoras, a maioria trata como sinônimo. Essas autoras colocam uma diferença entre uma coisa e outra. Elas dizem que dotação é a capacidade natural em um ou mais domínios da capacidade humana, presente já na constituição genética do indivíduo. Então, elas dizem que o indivíduo já nasce com aquela capacidade. E elas dizem que o talento ou a habilidade se refere à capacidade que a pessoa adquiriu. Adquiriu por esforço, por treino, trabalhou aquilo, se envolveu com aquilo de uma forma que ela passou a ter um desempenho acima da média. Então, basicamente, seria a dotação, aquele que nasce com aquela capacidade, e o talento, né, a alta habilidade, teria a capacidade que a pessoa adquiriu por esforço próprio. Aí existem várias divergências mesmo a respeito disso, porque alguns autores dizem sim, mas para desenvolver e se envolver dessa forma com determinada habilidade a ponto de alcançar um desempenho muito acima da média, um desempenho muito notável, essa pessoa tinha que ter uma dotação lá atrás. Existe essa controvérsia. E, por outro lado, também existe. A pessoa pode nascer com uma capacidade, mas se ela não exercitar essa capacidade, com o tempo, ela não se desenvolve. Enfim, não existe um consenso a respeito disso. Por isso, nós usamos AH/SD, altas habilidades e superdotação. E, até o momento, a maioria dos estudiosos tem tratado isso como sinônimo. Algumas teorias a respeito do estudo das altas habilidades, da superdotação. No Brasil, nós temos o conceito do MEC, baseado na Política Nacional de 2008, da Educação Especial, e se baseia no modelo de enriquecimento escolar do Renzulli. O Renzulli é uma das grandes referências a respeito desse tema. O conceito de HSD está vinculado ao de inteligência e há várias concepções sobre esse tema. Entre elas, aí nós temos duas aqui, a teoria triárquica da inteligência e a teoria das inteligências múltiplas. O Renzulli criou a teoria dos três anéis, ela é bem interessante. Ele coloca que o aluno, para ter alta habilidade, ele tem uma habilidade acima da média, ele tem alta criatividade e ele se envolve muito com a tarefa. São três anéis que interagem e produzem alguém superdotado. Então, a capacidade acima da média, a criatividade e envolvimento na tarefa. Essa é a grande referência que nós temos para entender a pessoa com altas habilidades e superdotação. É o Renzulli. O Renzulli também define as altas habilidades em duas categorias diferentes. As habilidades acadêmicas, que são identificadas pela realização dos testes de QI, que são relacionadas ao bom desempenho acadêmico, às áreas do conhecimento que nós trabalhamos na escola, e também as altas habilidades criativas, que são as relacionadas realmente à criatividade. Altas habilidades acadêmicas conseguimos identificar através da realização de testes. Mas as criativas não é possível avaliar, não é possível medir através de testes, por isso ele separa esses grupos. Um outro estudo também relacionado à teoria do Renzulli é o das múltiplas inteligências de Gardner. Ele fala que nós temos várias inteligências, muitas, e que é possível que uma pessoa seja altamente habilidosa em uma, duas inteligências e não nas outras. Então, não se tem mais o conceito antigo de que a inteligência era uma entidade única e imutável, aquela que você nasce e morre igual, e aquela que é relacionada ao desempenho escolar. Vamos começar a desvincular tudo isso e entender que inteligência é algo muito mais amplo e muito mais comum do que nós imaginamos ser. Como identificar, então, o aluno lá na sala de aula com altas habilidades e superdotação?
O grupo é heterogêneo, pode ser qualquer pessoa, mas existem algumas características bastante marcantes e que nós podemos observar e elas sinalizam para a gente que esses alunos podem ser parte desse grupo, os alunos com altas habilidades e superdotação. Grande curiosidade e empenho em atividades exploratórias. É aquele aluno que às vezes cansa de tanto perguntar. A cada explicação, a cada novo conteúdo, a cada nova atividade, ele tem perguntas, ele se envolve profundamente, a ponto, às vezes, de incomodar alguém, ou até o próprio professor, ou a ponto de chegar num lugar onde o professor já não sabe mais responder. E o interessante é que as perguntas são sempre muito pertinentes, elas são muito bem articuladas, elas são inteligentes, são perguntas que suscitam novas perguntas, que suscitam reflexões e novas perguntas. É o aluno que tem iniciativa, que busca satisfazer os interesses pessoais. Então, é aquele aluno que gosta de determinado assunto, mas que quando não sente que esse assunto é suprido o suficiente para ele na escola, ele corre atrás de outras formas. Ele vai buscar de outras formas, ele tem sede de aprender, ele quer saber mais sobre determinado assunto, sobre aquilo que lhe interessa. Ele é original em suas produções. Isso é muito interessante. Ele tem inferências, ele tem conclusões, ele tem reflexões diferentes das dos outros, e ele é bastante original naquilo que ele produz. Tem um talento incomum para artes ou ele tem um talento incomum para artes ou em mais segmentos. Ele tem habilidade para concluir e solucionar problemas, pensamento rápido, flexível. Isso é muito típico também do aluno criativo. Ele tem um problema ali, ele rapidamente pensa numa solução possível. Habilidade para concluir e solucionar problemas, pensamento rápido e flexível. É o aluno que rapidamente encontra uma possibilidade de solução para os seus problemas. E quando essa possibilidade não resolve seus problemas, ele não desiste. Ele continua procurando novas possibilidades. Então, é aquela obstinação, envolvimento com a tarefa de fato. Capacidade de observação, interesse pelo que acontece ao seu redor, sagacidade. É o aluno que está ligado. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Mesmo quando parece que ele está distraído. Ele busca enriquecer suas habilidades a partir de situações problema, seleção de respostas. Ele busca solucionar os desafios. Então, ele entende que cada problema é um obstáculo que deve ser superado. Ele não se satisfaz enquanto ele não se envolve com aquilo e enquanto ele não encontra a resposta. Ele tem a capacidade de usar o conhecimento e as informações, buscando novas associações. Ele vai unindo conhecimentos que ele já adquiriu, as novas informações, as descobertas, e ele vai crescendo em conhecimento em função disso. Aquilo que ele já sabe é sempre a base para que ele construa um novo conhecimento. Ele tem capacidade de julgamento e avaliação. Analisa e busca respostas lógicas, facilidade de decisão. Ele produz ideias e respostas variadas, aprimoramento de soluções encontradas. Ele tem interesse por correr risco em várias atividades. Habilidade em relacionar fatos, informações ou conceitos que a princípio não se relacionam. Aprendizado rápido, fácil e eficiente, principalmente nas áreas que envolvem suas habilidades e interesses. Então, veja, quando nós pensamos que ele aprende sozinho, aquela ilusão que nós temos de que ele não precisa do professor, na verdade, ele precisa do estímulo, ele precisa do contato com o tema, do contato com o assunto, e a partir daí ele precisa ser orientado nessa caminhada. Mas, pelo fato de ser obstinado, ele vai buscar conhecimento independente do professor.
Ele aprende rápido, fácil, aquilo que é da sua área de alto desempenho. Mas ele pode ter dificuldades em outras áreas. Em alguns casos, também é possível notar características comportamentais comuns entre estudantes com altas habilidades e superdotação. A gente nunca pode generalizar, cada pessoa é uma pessoa. Então, aqui são só algumas ideias. Necessidade de definição própria, capacidade no desenvolvimento de interesses e habilidades, interesse e busca por conviver com pessoas de nível intelectual similar, por isso, às vezes, ele procura as pessoas mais velhas. Existem muitos alunos com altas habilidades de superdotação que gostam muito mais de conversar com os professores do que com os próprios colegas. Eles procuram pessoas que falem a mesma língua, e eles têm mesmo essa necessidade de se encontrar. Então, veja a dificuldade. O aluno tem lá 16 anos, todos os pares de 16 anos estão pensando nas coisas naturais que um adolescente pensa. Em namorar, em passear, em se divertir, em jogar. E este adolescente, às vezes, de 16 anos, está querendo respostas para as grandes teorias do universo. Então, fica difícil realmente que ele se defina, que ele se entenda. E isso é uma porta para a dificuldade emocional, é um problema emocional que precisa de suporte. Ele tem resolução ágil de dificuldades pessoais. Ele se aborrece com a rotina. Ainda mais se fica na rotina daquele tipo de trabalho, aquele tipo de conhecimento que ele já tem. Então, ele se aborrece, ele desestimula, e ele busca a identidade e a autenticidade. Ele tem capacidade de redefinição, de ampliação, de superação. Ele nunca fica igual. É isso que é interessante. Ele nunca está igual. Hoje ele tem determinado conhecimento, amanhã você vai conversar com ele e você vê que ele já está em outro nível. Porque ele busca por isso. Ele tem espírito crítico. É aquele aluno que não aceita as coisas com facilidade. É aquele aluno que apresenta as próprias opiniões, que fundamenta as suas opiniões, os seus conceitos, que se coloca e que raciocina por si só. Ele tem o desejo pelo aperfeiçoamento pessoal, perfeccionismo. Isso é uma característica também bastante marcante. Rejeição de autoridade excessiva. Então, porque ele entra no embate de ideias. Como ele tem espírito crítico, então ele questiona a autoridade. Dificuldade de adequação aos regulamentos e normas. Senso de humor desenvolvido e um senso de humor refinado, ácido, irônico, com algumas coisas, às vezes, algumas colocações, e a maioria dos outros da mesma idade talvez não conseguisse compreender. Alto grau de exigência, exige de si e dos outros também. Interesse pela investigação, questiona muito sobre os assuntos do seu interesse. Comportamento algumas vezes irrequieto, perturbador e inconveniente. Desatenção na escrita. E aí alguns se justificam dizendo que porque pensam muita coisa ao mesmo tempo e muito rápido, eles escrevem muito rápido e não prestam atenção no que estão escrevendo, porque enquanto eles estão escrevendo alguma coisa, o pensamento já está em outra. Essa é a justificativa que alguns usam. Impaciência com detalhes e com aprendizagem que requer rotina e treinamento. Quando desinteressado, há desatenção e descuido no cumprimento ou na conclusão das atividades. E aí, o que a lei fala a respeito disso? Da prática pedagógica, nossa prática pedagógica, qual deve ser, e o que a lei diz a respeito. Então, existe lá a resolução número 81 de 2012, que diz o seguinte, vou ler. São considerados alunos com altas habilidades de superdotação aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas,
tais como as áreas intelectual, acadêmica, psicomotora, de liderança e de criatividade, associados a um alto grau de motivação para a aprendizagem e para a realização de tarefa em assuntos do seu interesse. Parágrafo único. Os alunos com altas habilidades e superdotação deverão ser matriculados em classes comuns do ensino fundamental ou médio das escolas estaduais, ficando-lhes assegurado atendimento escolar adequado à especificidade das necessidades educacionais que lhes forem apontadas pela avaliação pedagógica a ser realizada na escola. Artigo 3º. O atendimento ao aluno com altas habilidades e superdotação deverá se pautar, primeiro, rotineira e basicamente pelo aprofundamento e ou enriquecimento curricular, que promovam em horário de aula ou em turno diverso o desenvolvimento de atividades voltadas às potencialidades e interesses apresentados pelo aluno, articuladamente aos demais programas e projetos da pasta, ou em interface com instituições de ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Então, o aluno tem que ter o aprofundamento ou enriquecimento curricular durante o período das aulas regulares, e ele também tem direito ao atendimento educacional especializado no contraturno, exatamente para isso, para aprofundar e para enriquecer as suas habilidades, para trabalhar e desenvolver ainda mais as habilidades que ele já tem. Então, enquanto na sala de recursos para deficientes intelectuais, nós trabalhamos com a complementação, né, com aquilo que falta, para os alunos com altas habilidades em sala de recurso, nós trabalhamos com o aprofundamento. Ele precisa continuar trabalhando as suas habilidades. A pessoa tem um potencial alto e não é trabalhada, e isso não se desenvolve, isso se perde. Isso se perde. Ela precisa continuar sendo estimulada, ela precisa continuar recebendo orientação para canalizar esse trabalho de uma forma que o potencial dele seja aproveitado. E isso pode ser feito em sala de recurso ou em parceria com outras instituições de ensino, com universidades, né, com possibilidades aí de desenvolver artes, esportes, enfim. Existe a possibilidade de trabalhar com parceria de outras instituições. E aí, para finalizar o pensamento, a frase do Hermann Hesse: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Não lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Esse é o papel do professor. Com todos os alunos, é claro. Mas aqui, pensando especialmente nos alunos com altas habilidades e superdotação, o professor é o guia. Ele é o orientador. E ele não precisa ter essa preocupação. Nossa, mas o aluno é super inteligente, ele é mais inteligente do que eu. Será que eu vou conseguir? Isso é um desafio. Professor, você tem experiência de vida que esse aluno não tem. Ele precisa da sua condução. Ele precisa do seu olhar, ele precisa do seu cuidado, ele precisa da sua orientação e da sua condução. Para que este potencial seja cada vez mais trabalhado e para que este aluno, para que este ser humano tenha o seu potencial aproveitado e que ele possa ser contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Então, vamos, pessoal, uma orientação bem simples, conceitos bem básicos a respeito de altas habilidades e superdotação, mas eu acho que contribuem para a modificação do nosso olhar, para que sejam realmente pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Obrigada pela atenção de vocês, beijo, tchau, tchau.